Professora, e no geral, como é que andam os indícios do crescimento do nazismo no Brasil? O número de células, por exemplo, tem aumentado? Células No último identificáveis, né? ano, a gente o seu número de células aumentaram de 530 para 1.117, que é um aumento terrível. Que a gente Dobrou. pode, mais do que, né, dobrou, um pouco mais do que dobrou, e a gente atribui com certeza a esse último ano, que foi um ano onde a campanha do Bolsonaro usou muito discurso de ódio, né? A gente viu a campanha dele nos sufocar de mensagens de ódio. Você não conseguia abrir um vídeo no YouTube que não tivesse campanha de ódio, que não tivesse discurso de ódio. E o gabinete de ódio trabalhou de uma forma acelerada. E a gente sempre falou que o fator Bolsonaro era um elemento inflamatório dessas células. O discurso dele, logo após a perda da eleição, fez grupos se levantarem lá em Santa Catarina, fazerem aquele gesto horroroso, né, nazista, reconhecido como nazista pela Embaixada da Alemanha, pela Embaixada de Israel. Só quem viu uma aura mística foi o promotor de Ponte Oeste. E o fato de os líderes não serem presos de imediato, o fato das autoridades não caçarem logo os líderes, como caça o delegado de Santa Catarina, como prende o delegado de Santa Catarina. Quando o delegado de Santa Catarina prendeu um grupo, tinha nazistas ali que estavam há 14 anos aguardando o júri com assassinatos confessos, com 10 assassinatos confessos. É possível isso, Bonucci? Nossa, É possível. pois é que nesse cenário ele é tão absurdo, né? Ele é tão extemporâneo, ele é tão fora do zeitgeist que presidiria, deveria presidir a humanidade, que às vezes as pessoas custam acreditar que a verdadeira motivação é essa, né? É o ódio de natureza ideológica. E preferem enxergar nessa cena de crimes assassinatos comuns por motivos fúteis, essa coisa toda. E não Mas, é. Veja, o garoto quebra o portão, ele entra na sala dos professores, ele só atira em mulheres, que a misoginia é um componente muito forte desses grupos, né? Ele sai, ele recarrega a arma, ele entra de novo na sala de. Só atira novamente em mulheres, depois vai para casa, almoça como se nada tivesse acontecido, vai para a praia. é, E o comportamento de um pai do psicopata genuíno. Exatamente. O pai fala que no momento oportuno ele vai pedir desculpa às vítimas. Como assim no momento oportuno ele vai pedir desculpa? Como Como se fosse assim? Ele vai. possível, né? É possível pedir desculpas a quem você tirou uma filha ou uma mãe? É possível pedir desculpas dessa forma? E eu vejo a imprensa lidando com isso sem dar o devido alarme, entende, Panuso? Eu sei que com você é bem diferente, mas eu fico muito preocupada porque parece que a esquerda não percebe o quanto desnazificar é necessário, entende? O quanto e o que é desnazificar, né? Porque desnazificar antes de qualquer coisa é honrar as vítimas. A E gente quais tem são as tratado vítimas? aqui, professora, graças à senhora e ao professor Michel German, a matriz ideológica do governo como nazi-fascista, neonazista. A Exatamente. inspiração nazista é muito clara. Não adianta falar, não tem o antissemitismo, mas tem o homossexual, a homofobia, né? E o Tem machismo muito antisemitismo, forte. tem Então, homofobia, e no segundo governo Bolsonaro, com certeza, ele faria de tudo para tirar a cidadania LGBTQI. Mas ele pois é. tiraria a cidadania. Assim, eu tenho imagens coletadas do Telegram, por exemplo, que falam que a culpa do que está acontecendo no mundo é da comunidade LGBTQI+. E a culpa do LGBTQI+, existir é dos judeus. Porque o Mike, que criou a parada gay lá em São Francisco, ele era neto de judeus ucranianos. Quer dizer, é de uma proposição antissemita, porque os gays teriam criado um movimento LGBTQI+. Isso é uma loucura, porque você acaba colocando os cristãos contra o LGBTQI+, depois os cristãos contra os judeus, porque eles teriam criado os LGBTQI+, e você vai produzindo ódio sobre ódio, ódio sobre ódio, e essa política de ódio do bolsonarismo
Você vê, por exemplo, personificada na figura da Damares, que cria aquela história absurda, baseada no chã nazista da internet, não gera nenhuma prova e só gera ódio, né? E terror. Parece que a intenção desse governo era só essa, gerar terror e ódio, um ódio paralisante. Né? Professora, para desnazificar a Alemanha e a Europa, foi preciso 50 milhões de mortes, um tribunal de Nuremberg, foi preciso um processo brutal de revisão de história e talvez até a mudança do paradigma tecnológico para permitir isso. Nós não temos nada disso a favor da desnazificação no Brasil. Eu queria saber da senhora como é que a senhora acha que vai ser esse processo aqui, uma vez que já se começa a falar, inclusive, em premiar esses militantes de inspiração neonazista com uma anistia, que é uma concessão maravilhosa para quem quer delinquir e atacar, enfim, né, a democracia ocidental. Anistia jamais. A gente vai ter que rever Vargas. Eu acho que a gente só vai resolver, né? Eu chamo de SARS, teoria, porque eu coloquei em análise estrutural, comparando, né, estruturalmente Vargas, a ditadura e o governo Bolsonaro. Eles têm elementos muito comuns, né? E esses elementos comuns, que são chocantes e são a perseguição aos indesejáveis, né? Tanto Vargas com a lei dos indesejáveis de 38, quanto a ditadura com a perseguição dos indesejáveis a partir do ato inconstitucional de 68, como o governo Bolsonaro, que sempre perseguiu os indesejáveis muito claramente, que colocam em suspensão a noção de pessoa, porque para eles pessoas são apenas o branco. Né? Todos esses movimentos que aconteceram no Brasil, que sempre a gente anistiou, está na hora de chegar, a gente não pode anistiar mais ninguém. Não dá para anistiar mais nada. Muito pelo contrário, a gente tem que prender os líderes, a gente tem que começar uma reforma educacional profunda para que a escola seja o que Freire imaginava que a escola pudesse ser, libertadora da opressão. Porque senão o oprimido vai continuar repetindo o opressor. E a gente não pode mais permitir isso. A escola tem que ser libertadora. Só uma reforma educacional profunda, vai permitir que jovens não se juntem mais a grupos não nazistas.